Eu estou falando sobre esse tema, e hoje é o 6º sermão, sobre a armadura de Deus e a batalha que nós enfrentamos, e eu penso que nós vamos longe se continuar do jeito que Deus tem mostrado neste assunto, e espero muito que você seja abençoado do jeito que eu tenho sido abençoado por Deus. Nós estamos aprendendo sobre a nossa luta diária, e o texto é de Efésios 6, que temos visto, e ele está falando da batalha espiritual que nós estamos envolvidos. E a gente não pode viver a nossa vida como se estivesse no jardim de infância espiritual, brincando de casinha espiritual. E eu acho que isso é muito sério. E não se ofenda por eu falar sobre isso. Mas o problema é quanto desavisados, sem alerta, sem atenção, falta de vigilância que vivemos a nossa vida nos últimos dias. E o Espírito está dizendo através da palavra que a nossa batalha não é contra pessoas. Nós estamos lutando contra os poderes das trevas. E Satanás não dorme, ele não para. O projeto dele é destruir você e eu. Então você não pode levantar todos os seus dias e achar que está brincando na vida espiritual e sem se revestir de Deus. E é interessante para mim, e eu queria só pincelar rapidamente para você entender um pouco mais, quando se fala no diabo e os poderes das trevas, muitas pessoas ficam apavoradas porque sempre estão pensando num monstro muito grande e se manifestando e causando pavor para todo lado, e é assim que se é, por isso que você vai em algumas igrejas que invocam Satanás, que conversam com Satanás, que pedem a manifestação de Satanás. Eu quero a manifestação de Deus, eu quero que Deus fale. Não quero ouvir Satanás, eu quero ouvir Deus. Ele é pai da mentira, então a gente não conversa com ele. Mas tem gente que prefere fazer a sua obra desse jeito, então tá bem, deixa lá, vão dar conta. E aí as pessoas ficam apavoradas e ficam olhando Satanás dessa forma, enquanto ele seja isso e pior do que tudo isto. Mas eu creio que a maior artimanha de Satanás seja o disfarce. Esse aqui é o grande problema para mim. Qual o disfarce? Do mal e o perverso disfarçado de bom e de legal no dia a dia. Veja essa frase que eu coloco para você, eu quero que você leia comigo. Vamos juntos? Eu creio que Satanás sempre aparece para oferecer o que você deseja por um preço mais barato. Essa que é a grande questão e é o disfarce para mim. Então, se ele aparecer como um monstro, eu vou correr. Se aparecer um negócio complicado aqui, tudo bem. Mas não é isso que ele faz, ele é disfarçado. Ele se disfarça no jardim, primeiro disfarce está ali, como uma serpente. E quando você lê sobre a serpente, diz que Deus fez a serpente como um dos mais cheio de artimanha que podia ter esse animal. Então não é um animal qualquer, e não é assim que ele chega. E a conversa dele lá, ele já chega tentando enganar Eva com seu disfarce. O plano original de Deus era que Adão e Eva se tornassem iguais a Deus. Esse era um processo. Parte do processo é eles comerem, participarem de tudo, mas não comerem da árvore do bem e do mal. Essa era a questão da obediência. Se eles obedecessem, passassem por isto, e eles não tinham razão para desobedecer, então Deus os tornaria iguais a ele. Mas o que Satanás aparece? Ele oferece um atalho, uma coisa com custo mais baixo para você. Olha, vocês não precisam passar por isso, não precisam enfrentar isso, pode comer, coma, e na verdade, a hora que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir, vocês não têm que enfrentar nada, os olhos vão se abrir e vocês vão se tornar iguais a Deus. No processo de Jesus, depois de jejum e oração também de 40 dias e 40 noites, são 3 propostas para 3 situações diferentes de Jesus, vou mencionar rapidamente. Primeiro, Jesus está em jejum e oração, se consagrando a Deus. Satanás fala, pode interromper agora. Está tudo bem, você já orou bastante. Você já jejuou. Sabe o que você pode fazer agora? Aproveita. Você sabe que você tem poder de transformar até essas pedras em pães. Então faz um banquete daqueles. Para você agora é só usar o seu poder. Jesus rebate isso. Outra oferta que ele faz, olha, você tem que ser conhecido. Pode ver que a maior pergunta de Jesus aos seus discípulos é, quem eles dizem que eu sou? E a resposta de Pedro, cada um fala uma coisa, outra, e Pedro diz, revelado por Deus, a iluminação de Deus, ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Satanás sabia que Jesus tinha que ser conhecido como Filho de Deus. Ele diz, faz o seguinte, sobe no lugar mais alto e pula de lá. Você sabe que os anjos vão te segurar, você não pode morrer,
tem um projeto para você, e todos verão que você é o Filho de Deus, você está conhecido. Atalho, de novo, é mais barato o que eu estou te oferecendo. Depois ele diz, eu sei que você veio conquistar um reino. Vamos fazer uma coisa? Você não precisa sofrer, você não vai ser cuspido, não vai morrer, não vai nem se separar de Deus, né? Você não tem que morrer, e nem passar a vergonha que a cruz representa, você só se dobra aqui agora, só isso. Ajoelha diante de mim, me adora, está resolvido para você. Você tem de graça por um preço mais baixo. Você entende qual é a questão para mim? Mais uma frase para você, veja lá, vamos falar juntos? A luta, vamos juntos, bem forte. A luta não é contra um monstro assustador. A luta é um disfarce focado em suas necessidades, em seus medos, nos seus desejos, nos seus projetos. Aquelas coisas que você acha que ele não está, ele está. Naquelas conversas que você acha que não está, ele está. No seu dia a dia. Eu vou falar brevemente sobre isso, daqui mais uns dias, então nós vamos tocar nessa questão dessa luta ainda. Mas na nossa luta contra o mal, ela é uma luta contra coisas atraentes. É uma luta contra os nossos desejos. A Bíblia diz aí, onde eu vou entrar depois, daqui uns dias, é a luta contra a nossa carnalidade. Aí você está esperando encontrar Satanás no meio do caminho, ele aprontar alguma coisa grave demais para você correr, e ele está dentro da sua casa. Ele está sentado aí do seu lado agora te dando sugestões, falando para a sua mente. Onde você não imagina. Esse disfarce é o perigo para mim. Paulo ensina sobre a necessidade do discípulo de Jesus se fortalecer. Por isso nós estamos lendo e aprendendo. Esse é o 6º sermão, de fortalecer em Deus e no seu poder. Não é na sua força. Por isso eu disse, não é parque de diversão espiritual que nós estamos. A gente toma água ajoelhado com uma mão na espada e de olho no inimigo. A gente não pula na água e, ai, que legal, agora estou saciando a minha sede, mas parece que é assim que nós vivemos, pensando em Gideão. Falou, olha quem realmente está com atitude de soldado, esse está pronto. E ele usou o exemplo de uma peça, são peças da armadura, ele usou 6 peças da armadura romana, para ensinar verdades espirituais que nós aprendemos. Mas se você quiser, você está lá, tem uma lista no YouTube, está lá os 5 sermões que foram até agora, dizendo sobre a armadura de Deus. Você pode olhar, ouvir cada um e rever essa situação, que eu sugiro que você faça, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E ele está falando dessas verdades espirituais, que nós devemos nos revestir, para podermos ficar firmes no dia mal, para a gente poder ficar em pé, diante das ciladas que Satanás vai armar para a gente. Você entende então por que a gente não pode brincar? Mas só que no final de tudo isso, e é o que eu estou falando agora, é o 3º sermão sobre isso, dentro da série até agora, estou falando sobre vigiar e orar, porque ele termina depois de falar sobre isso, ele fala, olha, depois de tudo isso vocês precisam vigiar e orar. Porque ele está falando, não adianta também um soldado com toda a sua armadura, dormindo, desligado. Falou, o ladrão vem e leva a armadura ainda e pega a espada e te mata. Ele brinca com você, porque foi o que Satanás tentou fazer com a espada de Jesus. Ele diz também, está escrito, já que Jesus usou a espada, ele usa a espada de Jesus. Ele falou, também está escrito que os seus anjos vão dar ordem, vai te proteger, então pode pular. Você está entendendo a brincadeira com a espada? Se você for um soldado que dorme, ele pega a sua armadura, pega as peças que você tem mesmo revestido de Jesus, e é aí que ele pega você. Então ele está dizendo, além de você e eu nos revestirmos de toda a armadura de Deus, que já aprendemos, ele fala, agora você precisa viver uma vida de vigilância, vigiar e orar. E ele fala, orar sem cessar, para que nada, nenhum dia, nada te pegue como um ladrão. Então estamos entendendo sobre o papel da oração em todo esse processo, e de uma vida cristã resistente, porque isso que Jesus fala, resistente e vitoriosa. Nós vimos primeiramente sobre a oração, que a oração é a arma vital da palavra, da batalha, que a oração é a arma vital da batalha, está considerado como oração que é conexão com autocomando, esse é o recurso de Deus. Oração é você e eu estarmos ligados com os céus, com Deus,
ligação com os céus, e dessa conexão nós recebemos orientação, nós recebemos força, nós recebemos socorro, nós recebemos tudo o que precisamos para viver. Então o soldado está revestido, está indo em frente, e ele precisa de comando, e o comando é através da oração, que eu estou falando com Deus, e Deus comigo, e estamos ligados e seguindo e vencendo a batalha. Depois, no segundo, que foi domingo passado, nós aprendemos sobre o hábito que nós precisamos ter, que é de orar sempre. Foi isso que aprendemos. Jesus mantinha um hábito de orar. Orar para ele era habitual. E o seu objetivo foi ensinar aos seus discípulos e a nós de nos esforçarmos para adquirir um hábito de orar sempre, em todo lugar, em todo tempo, em toda e qualquer situação. Ele diz: você pode orar, você pode falar comigo. Eu espero muito, irmãos, que você usufrua disso que eu estou experimentando na minha vida. Então, eu não estou falando de algo que eu quero que você somente viva. Está sendo especial demais ver Deus dessa forma, e eu quero falar um pouco mais hoje, e espero, ainda nesses 24 minutos, conseguir mostrar para você aquilo que Deus tem feito com o meu coração. Então, primeiro, sobre o autocomando, é o nosso recurso de Deus de conexão com Ele. Depois, o nosso hábito de orar. Depois, hoje, vamos falar juntos a intimidade que Deus planejou para você. Continuo nesse assunto, então. Mateus 6, 5 a 15 diz assim, me acompanhem. E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Jesus dizendo e ensinando. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deixa eu só explicar rapidamente aqui. Jesus orou por 3 vezes pela mesma coisa, ele repetiu a oração. Qual a diferença da oração de Jesus com isso que ele está dizendo aqui? É que pessoas vão dizer assim, ore tantas vezes tal coisa, e depois de você orar tantas vezes, Deus vai te responder. Não foi isso, é isso que Jesus disse, não é isto. Jesus orou por 3 vezes pela mesma situação, e a mesma oração por uma situação. Ele não estava orando tentando convencer Deus pela quantidade que estava orando. Ele orou repetindo por 3 vezes, insistindo se Deus poderia mudar aquela história. Essa é a grande diferença. Você pode repetir a oração sobre um problema que você tem? Pode. Quantas vezes necessária. Você não pode achar que se você orar o Pai Nosso 50 vezes, Deus vai te atender. Isso é muito sério. Jesus diz, não são as vãs repetições que vão mudar. Eu quero o seu coração, eu não quero um papagaio falando o que não entende, o que está falando. Versículo 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Vocês orem assim, vamos falar juntos? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas Jesus continua, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Se alguém não entendeu quando Jesus disse, perdoa as dívidas como nós perdoamos, Jesus dá uma explicação aqui, eu não quero entrar nisso hoje, mas só fica aí de alerta. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. É condição, perdão. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Uma hora a gente conversa sobre isso, tá bom? Eu li toda a explicação de Jesus sobre oração, para que você tivesse uma visão do todo. Contudo, deixa eu dizer para vocês, eu vou falar somente sobre a primeira parte do versículo 9, que diz assim, eu quero que você leia comigo, lá em amarelo. Pai Nosso. Eu estou empolgado com isso pelo seguinte, porque eu quero pregar sobre a oração do Pai Nosso.
palavra por palavra, para a gente olhar, ou verdade por verdade nela. E a Bíblia diz que não tem nada, nenhuma parte da palavra de Deus que foi de interpretação ou visão humana, mas homens da parte do Espírito Santo falaram a palavra de Deus. Por isso eu vou me ater, na verdade, somente nisso, Pai Nosso, e entender essa questão da oração. Intimidade, eu vou colocar da seguinte forma, é a conexão mais profunda e o laço mais estreito que Deus espera ter com você e comigo através da oração. Intimidade é a conexão mais profunda e o laço mais estreito que Deus espera ter com você através da oração. Quando você está na sua angústia e você procura um amigo, o melhor amigo, eu tive nessa semana, acho que foi, não sei que dia da semana, mas eu fiz uma viagem, foi essa semana, acho que foi, que alguém descobriu da família que estava com câncer, melanoma, e era uma coisa grave, dos piores cânceres, e ele pegou e me ligou dizendo, estou precisando de ajuda. Eu lembrei disso, eu deixei tudo, peguei o carro, fui até lá para passar esse tempo com a família. E eu entendi exatamente isto. Também precisei, também preciso. O que Deus está dizendo sobre oração e que nós precisamos aprender é isto, que Ele é esse amigo tão especial, que é aquela pessoa que na hora mais difícil da sua vida você lembra, dói no coração, quem vem na sua mente, esse eu sei que eu posso contar. Ele está querendo que você, através da oração, aprenda isto no seu dia a dia. Entende? É isso que eu quero que o seu coração fique preparado. Mas, olha, o que eu creio e que me preocupa é que o medo, a falta de um conhecimento verdadeiro de Deus, você ouve de mim constantemente sobre Deus como Pai, mas a falta de um conhecimento verdadeiro de Deus, a distância de Deus, que muitas pessoas têm, talvez você esteja vivendo agora, também o pecado, nos impede de nos relacionarmos com Deus e como Ele realmente deseja que nos relacionemos. Sabe, fica aquele relacionamento frio que muitas famílias estão tendo, moram no mesmo lugar, se encontram todo dia, talvez dormem na mesma cama, mas todos sabem que tem um muro muito grande entre os dois, ou entre todos. E Jesus está dizendo assim, vamos quebrar esse muro, vamos tirar essa barreira. Quando você chegar para a minha presença, você perceber e ver do jeito realmente que espera. Tal criança que quando o Heitor foi na minha casa nessa semana, eu sabia que ele que tinha apertado, meu netinho, sabia que ele tinha apertado a campainha. Então, quando eu abri a porta, eu estava ajoelhado na altura dele. Eu imagino que ele já esperou olhando lá em cima, mas eu sabia que era ele. Estava ajoelhado e eu sabia que a primeira coisa que ele ia fazer era correr e me dar um abraço. Fui para a casa do vovô. Essa é a ideia da oração. Jesus diz assim, a porta está aberta, está escancarada, o Pai está ajoelhado te esperando, vem, quero o seu abraço, estou te esperando, que alegria te receber. Essa é a grande questão. Jesus ensina como orar, dizendo, orem assim, e ele começa, Pai, Pai nosso, que está nos céus. Nesse texto eu estava lendo, que eu li para vocês e revendo, Jesus repetiu a palavra Pai 6 vezes, se você não entende. Ele falou, se vocês não entenderam, por 6 vezes ele diz, Pai, 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 Pai. E o que significa nosso Pai? 3 coisas que eu quero colocar para você, você já me conhece. A orarmos para um Deus que é o nosso Pai, nós oramos, vamos falar juntos, para um Deus pessoal. Isso tem sentido? Tem. Pensa vocês o que nós entendemos sobre Deus e que as pessoas vivem aí. Para mim, quando fala de pai, está falando de uma conexão tão íntima, tão pessoal. Tem relacionamento mais íntimo do que isso, do que pai e filho. Pais e filhos. Quando é pessoal, significa que eu não estou falando com um objeto. Você imaginou? Essa é a grande questão. Que eu não estou falando, nós estamos falando de pessoa humana. Eu não estou diante de uma imagem de um animal, que alguns também têm, outros servem assim. Acharam que o que representa o seu Deus é um animal, eles estão lá prostrados. Você pode ir na Índia e conhecer sobre isso e outros lugares. Ou outros que adoram a lua, o sol, os astros, né, estrelas, pensando que esse é Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus é relacionamento com uma pessoa. Deus também não se relaciona
através de uma instituição, igreja. Tem gente que pensa, Deus está em tal lugar, e eu preciso estar lá para que Deus me ame, me aceite. Ele não está ligado a uma placa. Deus também não se relaciona através de um conjunto de regras. Então, vamos fazer assim, 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 tão impessoal, e as regras são mais importantes. Não. Interessante para mim, você precisa entender isso. Quando ele envia Jesus, ele está dizendo assim: você vai ter relação espiritual, um relacionamento espiritual com alguém de carne e osso. Gente, pessoa. É isso que ele está dizendo. Calor humano, alguém que te entende. E Jesus, para a gente entender, diz que ele deixou os céus por nos amar. Ele entregou, ele abandonou a sua divindade, assumiu a nossa humanidade e passou por tudo que passamos, tudo para revelar quem Deus é. Eu sei que a gente sempre está ouvindo sobre Jesus nos amou, se entregou por nós, mas ele fez isso para dizer quem Deus é, assim que é Deus. Tem uma música que diz que ninguém explica Deus, e outros estavam dizendo, sim, tem explicação, Jesus explica Deus, né? Um homem não pode explicar Deus, mas Jesus veio para explicar Deus. Ele é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Então Jesus revelou a Deus da seguinte forma: como? Pai amoroso, que quer ser o amigo. Nós acabamos de cantar isso. Ele diz, Jesus foi enviado para dizer para a humanidade: eu quero restaurar a nossa amizade, eu quero restaurar a minha amizade com você, quero ser seu amigo de novo, eu quero que tudo fique bem entre nós, então enviei meu filho. Jesus é essa pessoa que entra na história, que faz de tudo para mudar a sua realidade e a minha realidade. Então Jesus mostra um pai que sente, um pai que sofre, um pai que se importa, um pai que se sacrifica, um pai que se entrega. É isso que Jesus diz, é isso que ele mostra. Por que você fala assim, mas como assim? Jesus não era a expressão de Deus? Ele está dizendo que Deus é uma pessoa, ele é um pai, é assim que ele quer que você saiba que ele nos recebe como filhos, não recebe como servos, como filhos. Jesus diz, eu te chamo de amigo, mas eu vim aqui para transformar vocês em filhos de Deus. Quem recebe a Jesus tem o poder de se tornar filho de Deus, um pai. Maravilhoso. Olha esse texto de Hebreus 4:15 a 16, diz assim: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário disso, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança, chegar em oração ao trono. Cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia, encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então, através de seu Filho, Deus nos revelou quem Ele é. Jesus disse, quem vem a mim, vem ao Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Se nós queremos conhecer a Deus, quem é Deus? Deus é uma pessoa, e na pessoa de Jesus nós entendemos e o vemos como um Pai. Somente uma pessoa, quando você olha nesse texto aqui, que eu acabei de ler, somente uma pessoa é capaz de compreender a fraqueza de outra pessoa. Por isso Deus, querendo que você soubesse que Ele é uma pessoa, e que Ele quer se relacionar com você desse jeito, e não alguém distante, Ele envia Jesus para passar por tudo que você passa, e diz, é assim que eu te vejo, é assim que eu te entendo, é assim que eu quero me relacionar com você. Uma pessoa que passa por tudo, todas as situações. Somente uma pessoa é que pode sentir misericórdia, estender as mãos e nos socorrer quando precisamos de ajuda. Eu disse assim que você e eu queremos ser ajudados, e num momento difícil, quando a gente perde alguém, a gente quer ser consolado e ajudado, e quer ter do nosso lado uma pessoa que também perdeu alguém e venceu. Nós não queremos uma pessoa de teoria que vem ali tentar, não, filho, a vida é assim mesmo, né? Você entende isso? Que são os teóricos da vida? Não, ele morreu, mas vai passar, Deus quis assim. Esses tonhões da vida que encostam do nosso lado para falar essas besteiras. Nós queremos alguém que passou. E a Bíblia diz assim, Jesus é médico ferido. Deus na pessoa de Jesus é médico ferido. Dizendo assim, passei, são as minhas pisaduras, as minhas feridas, e como elas foram curadas, que te curam. Deus é uma pessoa, te entende, te compreende e se importa com você. Então você não está orando por um Deus imaginário, um amigo imaginário. Criança tem amigo imaginário. Eu penso que algumas vezes nós criamos um Deus imaginário e falamos, eu sei que não existe, mas
Só de fazer de conta que existe já me ajuda. Não é verdade? Um Deus imaginário. Ou quando você ora, pensa que está falando com um Deus distante, impessoal, um poderoso lá no céu, que talvez um dia tenha tempo para olhar para mim. Diz assim, Deus é tão pessoal e deseja tanto um relacionamento com você, que Ele nos orientou sobre oração e nos ensinou sobre oração, que é o meio de nós falarmos com Ele. Veja o versículo 6, olha como é pessoal. Ele diz assim, fale comigo, quando você orar, olha quanto é pessoal, sai da multidão. Quando você orar, fale comigo, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu Pai. Meio difícil de continuar, né? Ore para o seu Pai, que está em secreto, no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Isso é oração. Isso é oração. É pessoal. Ele está dizendo uma conversa pessoal com Deus. Sem multidão, sem holofotes, sem magia, sem mágicos. Venha porque hoje o negócio vai acontecer. Visite-nos. Placa aí na frente. Você está aleijado, cego, pobre, pode vir aqui que o negócio vai acontecer. Sério? Onde? Vai para o seu quarto. Deus está lá. Amém, irmãos? Só você, ele está dizendo, só você e o silêncio do seu quarto para falar. Nada mais, nada menos com o Pai Celestial. Estou em audiência. Estava ouvindo que sobre George Miller, diz que a rainha da Inglaterra foi visitá-lo. E ele não a recebeu. Leia sobre isto. Não para ignorá-la. Eu estou em audiência com meu Pai e eu não posso atendê-la. O grande problema é que nós não sabemos com quem estamos. Todo mundo entra na sua vida, tudo entra na sua vida, tudo toma o seu tempo. Você nunca está consciente que está diante do Pai Celestial. Até a nossa atitude dentro da igreja mostra isto, algumas vezes. Queria muito que Deus acordasse a todos nós. Que a sua atitude mudasse com a vida. Né? Que você ao chegar aqui já soubesse, é dia do Senhor, é dia dele. Você já entra para o templo, ajoelha, prepara o seu coração. Você está prestando um culto a Deus, você está na presença do Pai Celestial. Nossa atitude, nosso comportamento tem que ser diferente. Mas não fingido, é do coração. Puxa, eu vim para Deus. Você está agora. Quem sabe você está voando, você está até fazendo conta de que tem que pagar amanhã, ou mais tarde. Puxa, a hora que o pastor terminar tem almoço, a família vai vir. Você está na presença do Pai Celestial. Amém? Aquele que se encontra em secreto, que fala, que ouve e que vê em secreto, diz que atenderá o seu clamor. Amém? Porque ele diz, o Pai que vem em secreto, o que ele vai fazer, irmãos? A gente faz a coisa no meio dos outros tentando receber recompensa. Ele diz, minha recompensa está lá no quarto de oração. Senhor, mas eu pensei que se eu estivesse pregando lá na frente, para os irmãos, para tantas pessoas, estava a minha recompensa. Ele falou, a sua recompensa não está lá. Está lá no quarto. Está lá no quarto. E isso não é o pastor. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas a minha pergunta a você, e termina esse primeiro, é, onde está o seu quarto? Do encontro secreto com Deus. Como está essa prática na sua vida? Segundo, ao orarmos para um Deus que é o nosso Pai, vamos falar juntos? Oramos para um Deus afetuoso, afetivo. Você viu que foto linda, né? Que imagem linda. O pai está ali, curtindo. Não tem coisa mais gostosa do que isso. Tá certo que você pode dizer que eu sou um vovô babão, então não tem problema, né? Vou para o quarto neto, vocês estão sabendo, né? A Wendy vem por aí, logo, logo. Mais uma filhinha do Micael, uma benção, né? Oramos para um Deus, então eu curto isto. Deus afetuoso é o contrário de um Deus carrasco,
de um Deus durão, de um Deus insensível, de um Deus autoritário, de um Deus indiferente. Deus é afetuoso, Ele é terno, Ele é meigo, Ele é doce com você e comigo. No domingo passado eu falei do final de semana mais difícil de Jesus, que Ele teria que passar. E o que Ele faz? Ele convida, dos 12 que Ele tem, Ele chama 3 mais íntimos, amigos, Pedro, Tiago e João, diz, e a Bíblia deixa claro que, e dos 3 ainda tinha um mais íntimo ainda que é João, por isso Ele faz outras revelações mais profundas. Deus amava a todos igualmente, mas 3 tinham uma resposta diferente, e dos 3, um tinha uma resposta ainda mais profunda, e Jesus tratava segundo a resposta de cada um. Então Ele convida esses 3 para estarem com Ele, para ajudar a enfrentar aquele momento de angústia. E a oração foi um pedido a Deus que o livrasse daquela situação que ele teria que enfrentar. E olha só o que é que Jesus faz nessa oração, que fala sobre um Deus que se importa conosco, um Deus de amizade, de relacionamento íntimo. Diz assim, fale comigo, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Essa mesma palavra é repetida por Paulo, em Romanos 8, 15 a 16, diz assim, pois vocês, aí está falando de mim e de você, não receberam um espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam um espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos? Jesus clama, Abba, Pai. E depois diz assim que nós recebemos um Espírito por meio do qual clamamos também, Abba, Pai. Diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A palavra Abba é aramaica, ela não é grega, é aramaica. E essa palavra, o que eu consegui descobrir foi que ela fala de um relacionamento da criança com seu pai. Quando eu era criança, eu aprendi e chamei meu pai por muito tempo de papai. Esse era o hábito na família. Papai. Ou outros, eu acho que a Rosanina, a família dela, era paizinho. Mas aí chega um momento que a gente cresce, que aí eu falar papai, eu já estava mais grande, e as pessoas já começam a rir de você. Tadinho, papai, né? Sabe aquelas coisas que vai, né? Aí aquilo que era uma delícia, legal, de você estar com o papai, agora você está virando alguém e tem que provar que o cara é velho e você é o cara, aí a gente para de fazer. Mas Jesus diz assim que nós temos que nos tornar como uma criança para entrar no reino. Então para Jesus você pode crescer em tudo, mas ele sempre quer a criança que chega para ele e diz assim, papai, quero falar com você. Eu tenho que usar os exemplos dos meus netos, que chegam e dizem assim, vovô, do nada, eu te amo. E você faz o quê? Se estiver sentado, tá bom. Se estiver em pé, você tem que segurar. Porque é forte demais. Ninguém pediu, ó, vai lá e fala pro vovô agora que você ama. Não. Você está ali do nada, a criança grita, vovô, o que foi? Eu te amo, viu? Deus está dizendo isso para mim e você. Que o Espírito Santo em nós é essa capacidade de a gente nos dirigir para Deus nessa ternura e receber do próprio Deus a ternura de poder dizer para Ele, Abba, Abba, paizinho querido, estou aqui de novo, preciso ouvir a tua voz, preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me ouça também. Quantas pessoas não conseguem falar nem no nome de Deus? E quando, alguns anos atrás, uma apresentadora de TV disse assim, o cara lá de cima, isso criou assim uma comoção, muita gente ficou até bravo, e dizendo, por que essa pessoa disse, né, isso é um desrespeito, então querendo falar de Deus, falou o cara lá de cima, e o que Deus me mostrou, falou assim, ela só pode falar assim mesmo, ela não me conhece, nós não temos intimidade, então é o cara lá de cima. Mas quando eu falo, e quando você fala, ele está dizendo, paizinho celestial, paizinho que está nos céus, paizinho. O Espírito Santo é essa capacidade. Então a ternura que a criança tem, o Deus tremendo, altíssimo, soberano e criador do universo diz assim, querido, pode me chamar de pai. Está ouvindo o que Deus está dizendo nessa manhã para você? Eu sou Deus altíssimo, sim. Sou criador do universo, sim. Incomparável, não há outro como eu sou Deus, eu sou o que existe. Mas quando você chegar na minha presença, fica sossegado. A porta está aberta. Você é filho, pode dizer, pai, eu paro a minha agenda, eu paro tudo, meu filho entrou. É assim,
É assim que Deus quer que você entenda. E nós precisamos aprender a nos aproveitarmos disso. João disse, o apóstolo do amor, esse mais íntimo de Jesus, diz assim, nos versículos anteriores a esse, ele está dizendo que Deus é amor. Então ele diz assim, no amor, vamos falar juntos? No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E ele estava dizendo, Deus é amor. Quando você chegar para a presença dele, não tenha temor, não tenha medo. Ele está te esperando, ele quer receber você, ele quer falar com você. Amém? Não é para você e eu termos medo de aproximar de Deus. Você vai encontrar sempre um Deus cheio de amor e ternura. Como eu disse, eu estava ajoelhado, aguardando o Heitor correr e cair nos meus braços, porque era isso que eu queria. Não tenho dúvida que Deus está assim para você nesse momento, na porta do seu quarto. Amém? Por último, a orarmos para um Deus que é o nosso Pai. Vamos falar juntos? Oramos para um Deus presente em nossas vidas. Oramos para um Deus presente nas nossas vidas. Deus é maravilhoso. Deus em Jesus quis revelar que Ele não é um Deus distante e alheio aos nossos dilemas. Porque essa é a grande questão. Eu penso que você vive no seu dia a dia pensando, será que Deus se importa mesmo? Será que Deus, já que eu falei várias vezes, não resolveu? Por quê? Será que Ele realmente está me ouvindo? Mateus 6,8 diz assim, não sejam iguais a eles. Vamos falar juntos? Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que... Vamos lá, gente, vamos juntos? Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo. De novo ele está descrevendo um pai aqui. Lembra que eu disse por 6 vezes, ele repetiu. E ele afirma que esse pai sabe o que você precisa. Mas ele vai adiante, ele não só diz que sabe o que precisa. Ele sabe o que precisa e diz que antes de você pedir, ele já está preparado para isso. Amém, irmãos? Qual é a angústia sua? Qual é o temor seu? Qual é a necessidade sua? Ele diz, já sei. E depois você, Senhor, eu estou orando. Não, eu também já previa, já sabia antes de você pedir. Eu já sabia que você ia pedir. Está tudo pronto aqui no céu, a gente não tem problema. Estava achando interessante o pessoal ontem, até elogiei o pessoal da feijoada, eu louvo a Deus pela dedicação de vocês, trabalharam 2 dias, a maioria pesadamente, fizeram aí mais de 400 feijoadas, né, para ajudar a creche, né. Então, obrigado pelo carinho e a dedicação de vocês, por isso, né, e eu esqueci por que eu falei isso. Beleza, né? O que eu falei por último? Minha mente foi em outro lugar, rodou agora e eu esqueci por que eu falei isso. Qual que era a última afirmação? Quais as necessidades? Mesmo assim não lembrei. Se eu lembrar eu falo para vocês já. Tinha uma razão especial para isso. Espero que não seja o problema daquele alemãozinho, né? Seu Alzheimer, não é nada disso não. Porque Ele sabe, porque Ele é Pai, porque é um Deus verdadeiramente presente na nossa vida. Um Pai acompanha a vida. Um Pai sabe o seu dia a dia, o Pai sabe o seu crescimento. Ele está acompanhando, Ele está vendo, Ele está ali. Você não precisa se preocupar. Um verdadeiro Pai sabe tudo que você precisa, Ele está dizendo. Um verdadeiro Pai diz que supre as necessidades do filho. É assim que nós tratamos os nossos filhos. É assim que nos relacionamos. A gente está como aquele pai ali olhando a criança o tempo todo. Pode ver. E esse é o desespero do pai de primeira viagem. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu vejo, pega aí, segura aí, né? Por favor, me ajuda, eu não sei o que fazer. Por quê? Porque é alguém totalmente dependente, e Deus está dizendo, é assim que eu te trato, é assim meu relacionamento. Vocês aqui estão, muitos de vocês, gastando a vida de vocês, dedicando a vida de vocês pelos seus filhos. Conheço pessoas que morreram vivas, porque perdeu um filho, nunca mais conseguiu viver a sua vida. Um filho não vai fazer isso para um pai, mas um pai, o baque, a dor, vai ser tão grande que muitos não vão conseguir superar nunca. Alguns, pela perda de um filho. Ninguém vai entender isso. E Deus está dizendo assim, tem coisa mais forte de eu falar com você. Mateus 6, 25 a 32 diz assim, portanto eu lhes digo, olha o Pai que sabe tudo. E eu não lembrei ainda o negócio da feijoada. Eu lhes digo, deve vir a qualquer hora dessa, né? Talvez se eu comer um pouquinho, depois ajuda. Eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber.
nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que eles ou elas? Quem de vocês, ele diz, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Vamos lá falar juntos aqui? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Oramos por um Deus presente, para um Deus presente em todos os momentos da nossa vida. Por isso eu coloquei esse pai olhando esta criança. Amém, irmãos? Por que orar? Porque Deus é seu pai agora. Amém? Deus é o seu pai agora. Ele diz assim, nesse texto, não se preocupe com a sua vida. O que comer, o que beber, o que vestir, a sua saúde, ele diz, nada vale mais para mim do que a sua vida. Sua vida é a mais importante. Lembre-se disto. Sua vida é mais importante para mim. Aquilo que é necessário, você terá, não tenha medo. Por isso eu tenho dito, os pais que falam assim, não sei se eu vou ter mais filhos. Tenha. Tenha. Não tenha medo. E eu tenho sugerido, tenha no mínimo 3. Aí você não vai se arrepender igual eu que só tive 2. Tá bom? Depois eu te explico por quê. Tenha. A Bíblia diz para encher dele, uma aljava era 7. Aquela de guerra. Hoje, se eu falar isso, tem gente que vai morrer aqui, desmaiar até. Então, tudo bem, mas pense em 3. Né? Tenha filhos, porque ele diz assim, eu terei tudo o que você precisa. Nunca faltará. Você viu pássaros morrerem de fome? Não faltará, ele diz. Deus diz que a sua preocupação, a sua ansiedade não vai mudar as situações nesse texto. Ele diz, o que pode mudar é se você orar a mim, se você descansar em mim. Sua preocupação não muda, mas o seu descanso muda. Amém, irmãos? E ele está dizendo mais assim, nem Salomão, em toda a sua sabedoria e glória, e nem a mais bela flor que você possa imaginar, na natureza, pode fazer o que Deus pode fazer por você. Ele está dizendo. Jesus diz assim, tenham fé, confiem no Pai Celestial de vocês, por isso orem a Ele e falem com Ele. Jesus termina dizendo o seguinte, você é filho, eu entendo esse texto assim, você é filho, e um filho não precisa correr atrás da vida, ouça isto, você é filho, está lá a frase, eu não pus aqui, mas está lá, vamos lá juntos? Você é filho, um filho não precisa correr atrás da vida, basta para um filho confiar em seu Pai Celestial, e Ele dará a vida até você. Ouviu isto? Correr atrás da vida é para os pagãos, é para quem não é filho. Para quem é filho, você corre atrás de Deus, e Deus traz a vida até você. Por isso tem pessoas perdendo a vida, correndo atrás dela, e estão perdendo. Ele diz, quem tenta ganhar a vida, perde. Quem perde a vida por minha causa, ganha a vida. Deus diz, pare de correr atrás da vida. Se você tiver que ir atrás de alguém, vá conversar comigo, vá falar comigo, com o Pai que te vê em secreto.